iniciando, o seminário de ministérios, e agora falando do Ministério de Música e Artes, né? Então, o Ministério de Música é um carisma e um serviço na família Senar, com o objetivo assim, de ministrar o louvor nos nossos diversos encontros, né, de oração, nas missões para onde a gente é convidado a participar, nas missas aqui mesmo no santuário que a família Senar anima, certo? Na missa lá na Capela São Miguel com o Padre João. Então o Ministério de Música ele tem assim essa função de ministrar um louvor, de animar uma missa, coisas desse tipo. Então o chamado que nós fazemos para você, olha, nós estamos nos dirigindo para você, que tem a vocação para o Ministério de Música. Você que já está nele e os que pretendem ser um ministro de música. Participante ou não da família Senar, grupo de oração ou não. Né? Mas se você foi tocado e acha que tem condições de integrar esse ministério, então a gente nós estamos nos dirigindo a você, e você também tem que expressar essa gratidão a Deus, né, por esse dom que lhe foi dado. Então esse chamado destina-se, né, não só para os que já estão, mas para os novatos, né, e até mesmo para aqueles que já estão há muito tempo nesse ministério. Então o papel do Ministério de Música é de levar as pessoas a abrir o coração ao louvor e à oração, por meio da melodia e dos cânticos. Ministrar música é essencialmente ministrar o louvor ao Senhor, né? E sendo um ministério de louvor, seus membros precisam ser cheios da unção de Deus, carregados da mensagem do amor de Deus, desse Deus que Ele tem para conosco, com todas as pessoas, né? Então, na nova evangelização, a música é um meio eficaz de levar o amor de Deus aos corações sofridos, desanimados, cansados, né? E resgatados para Ele. Tá certo? Eu diria assim, que esse ministério, o louvor bem feito, ele molha o coração das pessoas com água viva, né? A pessoa passa a ter mais um bom sentimento quando ela vai ouvir a pregação, quando ela vai ouvir a oração, né, por cura, coisas desse tipo. Por quê? Porque o Ministério de Música já deixou ela num ponto, né? Já deixou aquele terreno que é o seu coração já num pontinho para receber a mensagem, né? Então, o que é que significa a ministração do louvor num grupo de oração? Então os homens têm sede de Deus e estão cansados de ouvir música que não lhe acrescentam nada, né? Pelo contrário, tira deles a dignidade, a pureza, a vivência do amor verdadeiro, o respeito devido ao outro, né? Então os homens não necessitam propriamente de belas músicas, né? De magníficos instrumentos e tal, mas precisam principalmente de músicas cheias da unção de Deus. Eu estou repetindo muito essa palavra unção, para que você entenda que uma música, por mais que ela tenha uma orquestra que possa ter centenas de instrumentos, se ela não tiver uma harmonia, e no nosso caso, se não tiver uma unção, de nada valeu aquele som alto, aquela bateria bonita, aquela coisa, não valeu nada, né? Então, os homens não necessitam, como eu já disse, de belas músicas, né? Mas da unção de Deus, né? Do testemunho vivo do amor de Deus pelo seu povo. Então eles precisam de músicas que curem, que libertem, né, do mal e que ajudem todos a buscar a verdade e o verdadeiro amor de Deus. É muito
a gente diria assim, que seriam músicas capazes de aliviar a dor que muitos carregam em seus corações. Outra coisa é a humildade e obediência no ministério, né? A missão e o envio missionário. Então você precisa ter consciência de que é apenas um instrumento nas mãos de Deus. Um servo, né? Um servo, apenas um servo. E que você possui um dom dado por esse mesmo Deus para que você sirva e leve o seu amor aos homens, né? Libertando-os da opressão. Então, um aspecto muito importante que o ministro de música deve ter é não esquecer a maneira como ele se apresenta. Certo? Ele deve vestir roupas sóbrias, né? Ele tem que evitar muito essas roupas muito coloridas, que chamem mais atenção para ele do que para Deus, né? E nem andar com roupas, com frases ditas em inglês, que ele nem sabe o conteúdo dessas frases. Uma vez mesmo eu estava participando de uma missa e nas costas da camiseta de um rapazinho que estava na frente, coitado, estava lá a foto de um cantor que reconhecidamente é consagrado a Satanás. A pessoa tem que ter um certo cuidado, né? Saber o que é que estão vestindo, principalmente o pessoal do Ministério de Música, tá bom? As mulheres, por exemplo, devem usar roupas sem muito apelo sensual. Deve evitar as saias muito curtas, para quê? Para que as pessoas não fiquem olhando mais para as pernas dela do que para a música que ela está cantando, né? Blusas com decotes mais acentuados, para quê? Calças super justas para... né? Então, todos desse ministério devem ter cuidado, né? Com a forma com que canta, com a forma com que dança, para que não sejam assim objetos de comentários negativos depois, né? Isso aí sempre tem. Então, vamos falar da espiritualidade, a vida de oração e a vida pessoal dos membros desse ministério, tá certo? O ministro de música, ele deve carregar em si uma forte experiência com Jesus, devido à responsabilidade que ele tem de ser um canal para que a graça de Deus seja derramada em profusão na vida das pessoas. Ele deve, né, ser o canal da água viva que regará a vida desses filhos que estão ouvindo naquele momento, tirando aquelas pessoas da vida medíocre e sofrida, né, que eles estão vivendo. Então, o membro desse ministério, ele deve colocar-se assim totalmente nas mãos de Deus e não poderá usar a música assim apenas como um passatempo, porque acha que é uma oportunidade de se apresentar a um grande público e tal, para dar show, né, ou então para ser elogiado. Ele está ali para cumprir a vontade de Deus. Quem deve aparecer é Deus e a sua verdade, né? A música deve ser uma unidade entre o que você canta e o que você vive, ou então o que deseja viver. Então, somente assim você será a terra boa, onde o Espírito Santo produzirá muitos frutos. O ministro desse ministério, ele precisa ser uma pessoa de oração, de adoração, de estudo bíblico, né? Que busca os sacramentos da Eucaristia, da reconciliação, além de ter amor e devoção a Maria, né? Melhor, fazer parte de um ministério de música é estar junto com os outros, é encontrar nele o ombro do parceiro na caminhada. É dividir para poder multiplicar, ou seja, dividir as tarefas e multiplicar as bênçãos, né? Mas é também experimentar a tensão das muitas diferenças. Fazer parte de um grupo, equipe ou ministério de música é um exercício de comunidade. Você não é um astro isolado. Você sozinho você não faz nada. Pode esquecer isso, né? Você tem que estar ali junto com seus irmãos. Enquanto você canta bem, tem que ter uma pessoa no violão que toca muito bem também. Enquanto o violão toca muito bem, tem que ter alguém lá no teclado que acompanhe perfeitamente.
E assim o baterista, quando houver, coisas desse tipo. Né? Então, os papéis do coordenador, dos vocalistas e dos instrumentistas no ministério. O coordenador, né, coordenador do ministério de música deve colocar os melhores músicos para tocar e cantar, em especial nas missas. Vamos dizer que o ministério seja composto de uma equipe de 10, 12 pessoas, ele não vai botar todo mundo ali. Então ele tem que escolher para determinada missão quais são as pessoas mais apropriadas para ir para aquele evento. Então muitas vezes não é o teclado, bateria, baixo, guitarra, violão, né, que são ruins. É a pessoa que não está preparada para aquilo. Se você se propõe a tocar na missa, se esforce para tocar e cantar bem. Né? Ensaie. Precisa ter muito ensaio. Não dá para aguentar um músico que não sabe afinar o seu instrumento, por exemplo. O sujeito está lá e tira todo mundo do ritmo, no fim termina cantando sozinho, ninguém sabe acompanhar porque ele está num tom de voz muito mais alto ou muito mais baixo que a Assembleia pode suportar. Se você está aprendendo, toque no seu grupo de oração, no grupo de perseverança, numa pastoral, na catequese. Primeiro. Tá? Por quê? Porque é um grupo menor de pessoas que você já conhece, tá bom? Até você ir pegando uma certa afinidade, uma certa experiência. Mas seja humilde e deixe a missa e os encontros mais importantes para aqueles que têm mais experiência. Né? A sua hora vai chegar. Tá? Vá chegando aos poucos, vá pegando pela beirada. Os músicos mais experientes devem ajudar também os mais novos. E não ficar travando a subida desses irmãos que querem crescer. Tá? Lembre-se que quanto melhor músicos você tiver no seu ministério, melhor para todo mundo. Tá? O seu ministério é que vai ser reconhecido. Tá bom? Você imagina, se só vocês for bom, todos os outros forem lá muito abaixo, sua carreira é curta. Então os músicos devem se reunir também antes de qualquer atuação que ele for fazer, ou no grupo de oração, ou numa missa, ou num evento, num show, onde for. Eles devem se reunir, né? Precisam rezar, né? Precisam se preparar para tocar na missa ou no grupo de oração. Os músicos católicos, normalmente, eles cometem um erro de desleixo. Eles chegam, por exemplo, ligam tudo, passam um som e ficam de um lado para outro, conversando lá do lado de fora, né? Não se importando com as outras coisas que estão sendo observadas ali, que estão sendo colocadas. Né? É como se eles fossem assim, olha, eu vou chegar a fazer minha parte, não quero me importar com mais nada. Não é assim. Nem sempre eles ligam assim para o conjunto da liturgia, por exemplo. Enquanto isso, olha, a comunidade vai lá, rezando o seu texto e tal, e aí fica aquela coisa, uma total falta de comunhão, que no fim não vai dar uma coisa muito boa. Certo? Então, nós estamos falando de ensaio, né? Já falamos. Vamos falar a importância do ensaio, das técnicas e da unção. Então, o músico ou o grupo de músicos que deseja tocar na missa, no grupo de oração, ele precisa ensaiar, gente. Não dá para a pessoa se reunir ali na hora do evento, vamos fazer aqui porque a gente já não dá certo, não. Primeiro vocês precisam saber quais são as músicas que serão tocadas. Saber que na missa não são tocadas as mesmas músicas que são tocadas no grupo de oração. É diferente. Certo? Saber que a assembleia, a plateia que está no grupo de oração, que está no show, não é a mesma plateia que está na missa. Na missa tem gente de todo tipo. Tem gente que gosta de louvor, tem gente que gosta de música mais animada, tem gente que gosta de música menos animada. Né?
Então é preciso ensaiar e ver quais são as músicas que devem ser tocadas. A missa, por exemplo, eu estou falando muito da missa porque o Ministério de Música, ele a qualquer momento é chamado para colaborar com a igreja, com o padre. Então a missa não é um local onde o músico fica assim improvisando o que é que vão tocar. Na hora lá a gente vê o que é que vai ser o ato penitencial. Que conversa é essa? Conversa besta. Né? A hora lá a gente vê qual vai ser o glória. Cuidado. Né? Cuidado. Então certamente, olha, você não tocaria sem ensaio se você estivesse diante de uma assembleia só de músicos, excelente músicos. Você ia fazer o possível e o impossível para se preparar. Né? E olha que quando você está numa missa, se você soubesse a quantidade de anjos que está ali naquela. Saiba que na missa, olha, você toca para o melhor músico do mundo de todos os tempos, que é Jesus. Então, vá lá com humildade, regule o som, o volume dos instrumentos. Né? Em igrejas assim muito acústicas, não eleve muito o som, porque não tem necessidade. É importante saber que na liturgia a voz é a prioridade. Né? Então as pessoas precisam ouvir o animador e ouvir os cantores. Mas vocês sabem do que eu estou falando. Muitas vezes na missa, a pessoa lá do violão ou da bateria bota um som que vou lhe falar uma coisa. Só se escuta o som de guitarra, o som da bateria, mas a pessoa que está falando, cantando, ninguém ouve, não sabe nem para onde é que está indo. Então não pode ser desse jeito. E muito menos, né, o acompanhamento ser muito baixinho, que sai uma voz estridente. É preciso ter esse tipo de harmonia. Tá bom? É preciso ter isso. O bom ministério de música é aquele que consegue fazer com que toda a assembleia também cante. Né? Ele ministra e a assembleia vai cantando, animando. Mas naquele momento ali, que a pessoa que está cantando, ele canta num tom que só ele consegue chegar naquele tom, e ninguém consegue acompanhar, a assembleia fica muda. É como se estivesse num cemitério, num velório. Isso aí não é bom. Não é bom. Você não está lá para dar show. Né? Você está lá para colaborar. Então não fique apenas assistindo como se estivesse assim numa casa de show. Né? Outra coisa, como conduzir momentos de oração e de louvor. Como conduzir momentos de oração e de louvor. Então na missa, no grupo de oração, louvor e show, a música deve produzir o efeito de preparar os corações, levá-los até Deus e afugentar o demônio. A música tem esse tom, tem esse perdão. A música precisa tornar real a presença de Deus na vida das pessoas. Não pela emoção, mas pela unção. Reconheçamos que não conseguiremos fazer isso sozinhos. Tá bom? Uma outra coisa é como escolher e preparar as músicas para os encontros do grupo de oração. Então é importante lembrar do seguinte: se a nossa missão é levar o povo a ter um encontro comunitário e pessoal com o Senhor, então nós temos que escutar do próprio Deus o que Ele quer que nós façamos. Né? Então o processo da escolha do repertório para o grupo de oração, para a missa, para o show, deve primeiramente ter como critério a vontade de Deus. E isso só vamos discernir através da oração, da escuta. Certo? Na reunião do grupo. Certo? Então o ministério, ele precisa rezar antes da escolha das músicas e sentir para que lado o Senhor deseja levar o povo naquele dia, naquele momento. Escutar o ruído do vento do Espírito Santo. Espírito Santo, o que é que vamos fazer nesse evento?
Então, se deixar guiar por ele. Para isso, olha, eu coloquei aqui, vamos seguir essas etapas aqui. Né? Primeiro, qual é o tema da pregação do dia? Né? O coordenador do grupo, né, ouviu lá na reunião do grupo e disse assim, olha, o tema da pregação do grupo vai ser isso aqui. Então, eis aí a importância do entrosamento entre o ministério de música, a coordenação do grupo e o núcleo do grupo de oração. O tema deve ser passado com antecedência para o ministério, para que haja tempo de eles orarem, discernir quais são as músicas que serão tocadas, tá? Depois que isso aí estiver resolvido, ensaiar. Né? Tá bom? Não seria terrível, né? Você está numa missa, por exemplo, falando da paixão de Cristo, tocar uma música de Natal. Fim da picada, só porque a música de Natal é bonita. Não pode de jeito nenhum. Né? Segundo lugar, você já deve ter ouvido falar na música do pregador, que seria a sugestão do pregador. Né? Então, o pregador, quando ele também vai pregar, ele também está escutando a Deus. E no momento que ele está rezando, está escutando, vem para ele assim uma tal música que naquele momento, na peroração da sua pregação, ele acha que aquela música X vai encaixar bem, né? Vai fechar bem a sua pregação. Então, o pregador, às vezes, ele faz o pedido de uma música para o encerramento da sua pregação, no mesmo dia da pregação também. Mas só que aí, nesse momento, você pode perfeitamente dizer para ele, olha, isso aqui não dá não. Não está ensaiado, não conhece direito. Pode, perfeitamente. Porque o correto seria o pregador, com uma certa antecedência, dizer para o Ministério de Música, olha, além das que vocês estão ensaiando, bote essa aqui. Né? Então, na medida do possível, esse pedido deve ser atendido. Na medida do possível. Quando não é possível, não tem como atender. É melhor que fazer um fiasco. Então, contudo, o correto será que haja um tempo justamente para que o ministério possa ensaiar. Ou mesmo dizer que não tem como atender aquele pedido. Né? Importante. Isso é muito importante. Uma terceira coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Uma música para o povo do grupo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, de acordo com o clima do encontro, do estilo da pregação, né? E olha que o Ministério de Música tem que estar acostumado a isso. Ele vai ter pregador que são calmos, vai ter pregador que são meio afogueados, né? Vai ter pregador que dá pulo, vai ter pregador que, né? E não sai do lugar. Então, tem todo tipo de gente. À medida que a coisa vai acontecendo, o Ministério de Música vai se encaixando dentro da pregação. Tá? Então, por aquele momento, ele tem que estar ligado, né? Porque o pregador dá o toque, né? Renova-me, ora, renova-me, Senhor. O músico já tem que saber, a música é aquela, renova-me, Senhor. Então ele tem que estar ligado. A coisa pior que pode existir para um pregador, e por extensão para um grupo, é o pregador estar pregando e o músico está lá fora, tomando café, não sei aonde, tá? O pregador olha para o Ministério de Música que só tem lá o banco. É ruim demais, gente. Porque naquele momento veio aquela necessidade de cantar aquela música e vocês não estão lá. Né? Tem ninguém. Tocador de violão, que não sei para onde, para comprar não sei o quê. Como é que pode? Né? Então nem sempre dará tempo do povo aprender uma música nova. Né? Então é sempre bom lembrar que a finalidade da música não é gerar um momento bonito no grupo, sim é levar as pessoas à oração. Por isso, lembremos da Assembleia na hora de tocar e cantar uma música.
Você mesmo naquele momento, olha, pode dizer assim, olha, a Assembleia está meio animada, eu vou tocar uma música animada. É justamente o contrário de você estar vendo uma Assembleia que está animada, porque o pregador deixou aquela Assembleia animada, e você toca uma música de velório. Meu Deus do céu, terrível, né? Finalmente, tenhamos atenção para separar o que seria uma música para o louvor, né, das músicas que serão usadas na missa. Já falei um pouquinho sobre isso. A escolha das músicas da missa e demais celebrações assim, litúrgicas, ela deve estar de acordo com a liturgia daquele dia, com as leituras, com as festividades que estiver acontecendo, né? Não é possível um festejo de São Francisco de Assis, se querer tocar uma música de Santo Antônio, não tem sentido. São santos, tudo bem, são bacanas, mas não pode ser, né? São João Batista, não tem condição. Então, por exemplo, não se pode tocar música de louvor na Semana Santa, né? Ou uma música animada numa missa de 7 dias. Assistir, tá certo? Então, um bom ministro de música é verdadeiramente um artista na hora que vai escolher o repertório para cada ocasião. E seria interessante, eu diria isso, olhando aqui o documento que eu tenho da CNBB, que todos os participantes desse ministério um dia dessem uma lida no documento número 43 da CNBB. Ele fala sobre o pessoal da animação, certo? É bom você pegar isso aí. Eu fui só achando que você, que na hora acontece tudo, não é bem assim. Outra coisa, as músicas compostas por nossos irmãos separados. Como é que a gente se comporta com relação a isso? Então, nós não podemos cantar música de compositores de outras igrejas evangélicas, por exemplo, em nossos grupos de oração. Eu acho que a gente não deve polemizar sobre essas coisas, não. Se a letra da música desses irmãos separados não tiver nada que seja contrário ao nosso credo, aquilo que nós professamos, então nós não temos por que ficar criando dificuldade com quem canta aquela música, não. Por exemplo, músicas da Aline Barros, quantas nós já cantamos, né? Músicas da Ana Paula Valadão, músicas do Regis Danelli. Música. Se não tem nada que é contrário ao nosso credo, não tem também por que ficar censurando. Né? Ademais, não é segredo para ninguém que, especialmente no início da renovação, a música, quase 100% das músicas tocadas naquela época, eram músicas de nossos irmãos evangélicos. As músicas da renovação dos carismáticos é praticamente 100% dos nossos irmãos evangélicos. Depois é que fomos criando as nossas próprias músicas, né, através de Padre Jonas, Nelson Corrêa, Lance de Resgate, Padre Fezinho, Valmir Alencar, e por aí vai, certo? Mas, para dizer para você que não, essa música aqui é de um evangélico, não posso tocar. Bobagem isso aí. Certo? Então, outra coisa, o Ministério de Música, ele deve ter um fundo financeiro, um caixa assim, separado. Olha, eu diria para você que essa decisão ela deve ser tomada pela coordenação do grupo de oração, da família Sinai e do Roberto. Alguns grupos preferem manter um caixa único e daquele caixa único destinar recursos aos outros ministérios, tá? Na medida da necessidade e na medida da missão que o coordenador tem em vista para o grupo, certo? Outros grupos, porém, preferem que cada ministério tenha o seu próprio caixa, né, e administre lá da forma que bem entender. Por exemplo, eu conheço ministérios de música, de grupo de oração, que eles mesmos é que fazem lá o mingau para vender, eles fazem rifa, fazem bingo, que for para arrecadar fundo, por exemplo, para comprar um teclado. Então é claro que aquele grupo, aquele bingo arrecadado, o coordenador geral do grupo
Ele tem que ser informado, mas ele não pode pegar, lançar a mão daquele dinheiro e dar só uma parte. Não tem sentido isso, né? Como devemos escolher um coordenador do Ministério de Música? Então, a escolha do coordenador do Ministério de Música é sempre um grande desafio para as pessoas. Né? Primeiro, que aquele escolhido, normalmente ele vai dizer assim, eu estou um pouco muito preparado, não sei não sei se eu tenho condições, é muita responsabilidade. Normalmente é isso que ocorre. Né? Mas havendo critério, a escolha pode ser feita por votação, né? Entre as pessoas do próprio ministério. É claro que depois disso o coordenador vai ter que dar o aval. Ou então, aquela escolha do coordenador é feita por aclamação também com os servos daquele ministério, sem necessidade de votação. Mas o que acontecerá, por exemplo, se o coordenador do grupo da família Senac, por exemplo, ou do núcleo, não concordar com a escolha que foi feita pelo pessoal do próprio ministério? Então, nesse caso, é preciso reunir-se e rezar pedindo auxílio do Espírito Santo e evitar quaisquer tipos assim de radicalização. Certo? Porque o coordenador tem a palavra final. Eu já vi muito Ministério de Música se desfazer porque achou que o coordenador estava protegendo mais não sei quem. Critério. Né? Então tem grupos em que a escolha é feita diretamente pelo coordenador geral. É feita e colocada lá, está aqui. Isso aqui foi discernido no núcleo. Então, vamos dizer assim que nós temos uma polêmica à vista. Se as pessoas do Ministério não concordarem com a escolha do coordenador geral, como é que fica? Então, talvez a solução seja apresentar o coordenador do grupo às duas pessoas mais votadas, por exemplo, e deixar que o coordenador geral faça a escolha. Né? Para que também o coordenador não fique com a faca no peito aqui, né, senhora? Eu vou ser aceito. Não, nem muito lá, nem muito cá. Tá certo? Então, na votação, escolham dois e o coordenador geral escolhe um. Os instrumentos agora, vamos falar disso. Os instrumentos usados pelos ministérios de música, eles devem ser consagrados, ou seja, eles só podem ser usados em ocasiões de louvor, de missa, essas coisas. Eu diria assim, seria o ideal. Mas não existe assim uma obrigatoriedade. É claro que não podemos ficar usando os instrumentos em locais assim, totalmente pagãos. Né? Você saiu de um louvor, agora vamos ali num barzinho para tocar ali uma seresta ali. Aí também não, né? Vamos preservar um pouco as coisas. Os instrumentos pertencerem a um grupo de oração, o coordenador deverá ou não autorizar o uso dos mesmos, por exemplo, em festa de aniversário. Aí já não teria nenhum grande problema, certo? Aliás, devemos evitar um empréstimo dos instrumentos do ministério, né? Especialmente se esses instrumentos pertencerem a um grupo. Agora, muitas vezes, por exemplo, um instrumento, um teclado, por exemplo, pertence à própria pessoa que faz parte do ministério, né? Aí ele pode até dizer assim, mas o instrumento é meu, eu vou para onde eu quero. Você vai chegar num momento que você vai olhar para você mesmo assim, rapaz, não dá certo eu participar desse ministério, não, o negócio mais é mundo. E vai falar com o mundo. Porque você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e ao diabo. Isso faça a sua escolha. Tá vendo, meu senhor? Olha, esse vídeo é para mostrar a você o quanto Deus está lhe chamando, o quanto Deus está piscando para que você venha fazer parte do ministério. Venha para ser um instrumento de Deus, para ajudar a nossa família a crescer, fazer o melhor.
bom?